Vai. Tupá 2. 3, 2, 1. Pirulinha, Diga, tivemos uma conversa um tempo atrás tivemos. do porquê eu não gosto de usar calças. Sim, Inclusive... você não cresceu. Eu sou uma criança. Uma criança Mas, eterna. mas, inclusive, essa semana em que estamos gravando, eu, Carlos Ruas, Camila e outros influenciadores tivemos o prazer de encontrar a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, lá em Brasília, e eu estava de bermudas. Cuidado. Conheceu a ministra de bermuda. Estive lá de bermudas. Por isso que não tem investimento na divulgação científica. Exato, porque eu estava de bermudas. E assim, eu falo que eu... A falta de respeito que você tem Exato, das um coisas decoro de vestimenta não respeitado horrível. pelas instituições. Horrível, horrível. E isso gerou uma crise de 10 anos na divulgação científica E aí- por causa das bermudas do Emílio. E aí a gente Das perdeu minhas pernas alvas. todas as oportunidades que a gente tinha foram jogadas fora, Isso. que o Emílio se recusou a cobrir suas canelas Suas com um canelas, pedaço de tecido. Seus joelhos estavam expostos. Com um pedaço de tecido. E aí, Esse- voltando à conversa séria, que aqui a gente não tá pra brincar. Tá devagando. Ah, não. Não. Aqui é ciência. A minha questão é que eu, diferente de pelo menos duas pessoas, a gente já vai conversar com o Tupá sobre isso, eu sinto a roupa que eu uso o tempo todo. Então, por exemplo, eu vou te fazer já vou te fazer, Tupá, seja bem-vinda. Olá. A mais episódio dos Três Elementos. Tupá, pessoal. Por exemplo, eu sinto a roupa o tempo todo. Essa história de esquecer a roupa é um negócio meio complexo pra mim. Então, por exemplo, a meia. Eu odeio usar tênis, não é... É porque eu sinto a meia na minha pele o tempo todo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sente os seus dedos do pé encostando um no outro? Às vezes, eu não presto atenção nisso o Então, tempo mas todo. Eu pra também mim, não. pra mim é algo constante. Eu nunca parei pra pensar se eu tô sentindo Porque a minha você não roupa ou sente. Não, Não, é por isso. Irrelevante. É por isso. Irrelevante. Eu sinto médio. Você lembro dela, dessensibiliza, mas- né? Não é uma É. coisa que incomode ou não. Encostou, É irrelevante. passou. Dane-se. Explicando a biologia disso, como que o nosso cérebro deveria funcionar. Você tem um estímulo, Aham. esse estímulo é constante demais, então não é que você para de sentir. O seu cérebro para de gastar energia com isso e aí você para Eu de fui sentir. domesticado. Isso, mas é né? como Eu com não tudo. me importo mais por estar usando roupa. Né? Mas é porque o seu cérebro ele fala assim, tá, esse estímulo é tão constante e ele não vai trazer Tão mais comum, nada né? que eu posso parar de... É igual o cheiro de perfume. Você passa perfume, você não sente mais, não é porque o cheiro parou, e sim porque o seu cérebro parou de perceber. Por que eu tô dando toda essa volta? Pois é. Porque você a minha não amiga sabe que tá aqui do lado, o que tá a falando. minha amiga que É. está aqui do lado, ela trouxe um espartilho. Eu não consigo usar meia. Agora, Emílio, eu vou te falar a Eu não verdade. consigo usar calça. Emílio, você de espartilho deve ser assim, uma cena. Unforgivable e unforgettable. Podia ser uma meta do nosso Apoia-se, né? Não, já tem a meta alisar o pirula. E aí vai ter a meta Emílio de Espartilho. Nossa, eu Não, quase não. fiz. Eu quase fiz um comentário, porque falou alisar o... E eu quase fiz. Como assim você nunca alisou o cabelo? Aí Não, eu não, lembrei não. que você é homem e vocês provavelmente não fazem isso. Tupá, Não, é Tupá, alisar você não o tá pirula. entendendo. Não é alisar o cabelo. Não é alisar o cabelo, é você inteiro. É me alisar. Isso. A pessoa entendi. paga. É um privilégio que só... Chama prostituição. É isso que eles estão fazendo. privilégio que só eu e Emílio possuímos, mas que Isso. outras pessoas poderão. Entendi. A gente quer Eu oferecer... achei que era alisar o cabelo. E... Não, a gente quer oferecer isso. Oferecer o nosso amigo pros outros em troca de dinheiro. Eu Basicamente. vi que ele Chama tá muito feliz sobre cafetinagem. isso. A gente pode É proibido É por mais, lei. exato, é mais do que prostituição, é cafetinagem. A gente... Porque eu Porque não, aqui tem ciência. porque eu não autorizei. É proibido por lei, gente. Eu não autorizei, o Pois Emílio é, né? está rindo. O Emílio está rindo, tal qual um louco. Mas é porque eu não autorizei. Me falaram isso, Eu tô imaginando a criança que quer Ei. aqui pra ver ciência. Papai, o que é cafetinagem? Meu filho, o que você está vendo? Ciência. Ô, papai, me dá 50 reais pra eu alisar o pirula. Pois é. Então, qual que é que o é tema alisar de... o pirula. Muito bem. Mas o tema de hoje não é alisar o mal. pirula. Não. Você não vai aprender sobre cafetinagem. Não. Emílio, Agora, só qual uma que é o coisa. tema de hoje? Qual é o nível, qual é o teto em reais pra chegar nessa recompensa? 100 mil reais por mês. Então tá, então acho que até compensa. Aí! Como se diz, todo homem tem seu preço, né? Não, eu tenho meu preço, eu Agora nunca sim neguei. estamos aprendendo sobre cafetinagem. Eu nunca escondi Você que eu falou que tinha não ia preço. ser isso. É, É, bem, não ia. agora eu já tô me rendendo. Não é isso. Entendi. Eu vim dar um recado pra vocês. Agora no final do ano, em novembro, agora 2024, eu, o Emílio, a Camila, o Ruas, a gente vai viajar.
tá? A gente vai para a Inglaterra, para a Escócia, certo? Porque nós somos muito chiques. E você, se quiser, pode ir conosco, certo? Nós temos aí um cronograma de viagem e a ideia é ser uma viagem científico-cultural. Tá? Então a gente começa já, logo de cara, já começa indo para Stonehenge, a gente já vai lá para a sociedade megalítica lá, começa na pré-história da humanidade, e depois a gente vai para Londres, em que a gente vai ver o Museu de História Natural, Museu Britânico, Torre de Londres, etc. Depois a gente vai para Oxford, na universidade, aí a gente vai para Liverpool, que a gente tem o caminho lá que a gente passa lá, vamos lá ver tudo que tem na cidade para oferecer, a parte dos Beatles e tal. Vamos passar pela Muralha de Adriano, que é um troço bem legal. E aí a gente chega em Edimburgo. E de lá, depois ainda, a gente vai para Inverness, para ver o Lago Ness lá. Vamos caçar o monstro. Cara, na boa, a gente caprichou no roteirinho, vai. Não pode falar que não. A gente caprichou no roteirinho. Se por um acaso você tivesse interessado aí pelo cronograma e pela viagem e tiver livre em novembro, né? Tem mais feriados aí, né, você pode aproveitar. O link tá aqui embaixo. Tá certo? Aí você clica aqui e vai tirar todas as suas dúvidas. Como cada caso é um caso, tá? O atendimento é personalizado, ok? Então você tem WhatsApp, tem e-mail, etc, etc. E aí você conversa com o pessoal da agência de viagens, que é a US Travel, e veja ali, né, quais são as melhores condições ali para você conseguir fazer essa viagem com a gente aí, se você estiver interessado, tá certo? caravanas.us/3 Elementos 2024, tá certo? E aí a gente pode se ver então pessoalmente no final do ano, tomando um pint talvez, enfim, vai ser divertido, vai ser bem legal, isso eu garanto. Não, o tema de hoje é assim, nós estamos aqui na presença de uma historiadora multifacetada, Carlos Ruas. Sim. Tem muitas faces É diferentes. o Deus Jano, tem Isso. várias faces. Então você já a definiu, por exemplo, como não é capturóloga. Eu capturo as coisas. Pokémons, né? Capetologista. Capetologista. Seria o Ash um Capirotologia. capturólogo? Capirotólogo. Demonologa. Como que é? Ai, meu Deus. Demonóloga. Você me confundiu. Demonóloga. Demonologia. Demonologia ou demonóloga? Que é O a pessoa- demonologista. Isso, é o enfim. demonologista. Ela Mas estudou Mochila de junto com o capeta. criancista. Boa essa. mochila de criancista é maravilhoso. Eu imaginei a Tupá em formato de mochila nas costas das criancinhas assim. Eu sou meio grande pra isso. Só que tem a Tupá. Encostóloga também, pode ser. né? Encostóloga é uma boa. Tivemos uma pode live ser. sensacional com ela, falamos de demônios, dos manuscritos do Mar Morto, falamos de um monte de coisa muito legal. E também temos um Horas. vídeo que tá aqui no card falando sobre Inglaterra, um pouquinho da experiência dela e das coisas que ela gostou de ver Exatamente. em determinados E museus essa é da a Inglaterra. terceira participação. 3. E a gente já convidou ela pra outras. Falou, quando ela estiver aqui em São Exatamente. Paulo, é pra ela vir aqui. Se ela ainda E- tiver disposição de aturar a E gente. talvez no fim do Depois ano... desse Sei negócio não, que a gente então- tava, depois da gente vender o corpo dos amigos, assim, talvez ela fale, não quero ir mais naquele lugar. Ou então o perigo é vocês chegarem aqui, eu já tá com a chave, assim, tipo, ai, gente. Também. Mas tá aí. E tem a possibilidade no fim do ano, né? Ah, é? Diga com a gente, também- né? Vamos tentar Seria vender, legal. vamos vender O bastante. grande- Mas vem Fica cá. aqui uma jornada com os três E quebrar elementos. recordes também. Quebrar recordes Então também. você gosta de roupas medievais. Também. Não, você gosta de roupas. Roupas, em Roupas geral. é um negócio que você acha que é algo... Porque eu uso bermuda, camiseta e tênis todos os dias, então... roupa da Mônica... inclusive, se elas forem todas da mesma roupa... Gente, não cai nessa história de que você vai ser bem sucedido por usar a camiseta sempre igual. É porque eu sou meio de... E você Dodói. faz roupas Eu medievais, faço né? roupa. Não só medievais. Não só medievais. Quando eu tava na graduação, Aham. vamos voltar pra graduação. Quando eu tava na graduação, eu achava fascinante tentar entender o mundo a partir das roupas. Porque Tem muita história, né? muito. E quando você começa a pensar, tipo, o trabalho por trás de fazer uma roupa, o comércio da roupa, o comércio do tecido. Se alguém aqui, agora eu vou doutrinar marxistamente as pessoas, se alguém aqui já leu o Capital, né? O Capital, ele é quase que um tratado de Marx sobre o preço do linho. Ele fala várias vezes, o linho no ano tal custava tanto, o linho no ano tal. Então, assim, você vai achando que você vai encontrar comunismo e vai ter o preço do linho. Uma tese de mestrado sobre o linho, né? E o Capital é difícil pra caramba de ler. É muito difícil. É mais fácil ler o interior, né? Gente. E no contexto do Capital também, a gente tá falando um pouquinho de Revolução Industrial, que Isso. também tem um fator
produção de roupa, tear e produção de sapato também, que Que é é a super base, relevante, né? que é a base da Revolução Industrial também, né? Então, pra mim, a roupa sempre foi interessante, mas quando eu tava na graduação, não se estudava muito no Brasil roupa como Tá. objeto histórico, assim. Até na graduação eu fiz um trabalho, mas eu nem sabia o nome, eu só tive a ideia, eu falei, pô, numa matéria de História da América especial, eu falei, será que eu posso tentar reproduzir uma roupa como trabalho final? Ah, que legal. E o meu professor falou, sim, Faz mas aí. assim, tipo, ok. Ele aceitou, ficou péssima a roupa, não tô dizendo que ficou incrível, mas a pesquisa foi interessante. E daí, com o tempo, quando eu fui pra Inglaterra, eu descobri que lá é uma parada que já se pesquisa há muito tempo. Eles têm áreas de pesquisa específicas de roupa histórica. E a ideia é tentar entender não só o que as pessoas vestiam, mas também tentar entender o trabalho por trás Perfeito. da produção da roupa. E daí que entra um pouco a ideia da arqueologia experimental, ou então costura experimental ou costura histórica, que está começando a ser vista como uma metodologia de pesquisa, inclusive, não só um hobby, né? Eu comecei como hobby, mas eu trabalho academicamente com isso também. E daí, a ideia é porque é muito fácil a gente olhar para a roupa e não pensar tanto no valor e no tempo que gastou. E quando a gente não valoriza a roupa e o trabalho da roupa, a gente basicamente não está valorizando o trabalho, principalmente de mulheres. Perfeito. Que eram as pessoas que mais faziam roupas em outros períodos. Né? Além disso, existem sociedades inteiras que se comunicam pela roupa e pela tecelagem. Os desenhos das roupas, dos tecidos, falam sobre isso. E ainda tem mais um ponto, tá vendo? A roupa é muito incrível. História social da roupa, né? Como a gente falaria um pouco em história. Além de tudo isso, ainda tem a ideia de que a gente considera a arte a pintura, mas não, por exemplo, a renda. Não, por exemplo, e a renda tem um processo criativo junto, né? As rendas têm um desenho. Se você pensar a renda de bilro, ela tem um desenho que tem que ser feito e tal. Então, o que separa... Daí a gente pode ir para outros debates de arte e artesanato, etc. Mas eu me interessei pela roupa e eu me interesso muito pela reprodução da roupa. Pela ideia de... eu gosto de fazer a roupa, eu acho divertido me vestir com roupa de outras A épocas. reprodução da roupa. A roupa macho chega perto da roupa fêmea. Assexuado ou aí elas assexuado, né? Aí geram várias roupinhas. Aí, olha. E daí eu comecei a me interessar porque tem esse outro lado, assim. Uma coisa é você estudar sobre espartilho, que é a coisa mais polêmica quase que a gente tem. Uma coisa é estudar que é horrível, é desconfortável, uma forma de repressão e etc. E outra coisa é você vestir um espartilho da época e sentir melhor, entender um pouquinho melhor como que ele restringe o seu corpo ou não, como que isso muda a sua postura. Enfim, isso dá outras perspectivas para o estudo. E por isso que eu acho tão interessante. De arqueologia experimental, a gente tem todo um outro rolê. Tem um pessoal na França que está reproduzindo um castelo medieval. Eles estão trabalhando técnicas. há 25 anos no Caralho. castelo. Tem mais de uma geração de pessoas que trabalham nesse castelo. Que era o tempo que demorava mesmo pra fazer o castelo. Tipo isso. Assim, tem um O quê? tempo que tá demorando um pouco mais Cortando porque... pedra, essas coisas, Isso. né? Só que você imagina que são acadêmicos fazendo isso, então demora mais, Ah, né? é por isso, Porque- tá. Que era um bando de nerd, Isso, sem isso. força nenhuma. Aí. Tá. Hoje em dia até tem uma galera que tem se formado e que trabalha com as técnicas. E feito musculação. Isso, tá melhorando. Inclusive, eu li uma reportagem um tempo atrás que, agora que a Notre Dame pegou fogo, Aham. eles iam contratar pessoas que foram formadas nesse castelo, porque são pessoas que entendem as técnicas para refazer o telhado. Mas, pera lá, os caras quebram a pedra na mão? Usam técnicas de época. A ideia é também pesquisar e entender que tipo de técnica que se utilizava, até para as pessoas pararem com essa ideia que... porque essa pedra é cortada reta. Claramente foram os aliens. Eu falei, gente, se tem um negócio que a humanidade sabe fazer é cortar pedra. Cortar pedra é uma técnica que a gente tem há bastante tempo. A gente tenta praticamente desde o começo, né? Né? Desde lá É do que começo. nenhum de nós aqui nunca tentou, né, Exato. cortar pedra. Eu já quebrei muita pedra, mas é diferente. Né, agora, cortar Mas pedra... a origem do cortar pedra é quebrar pedra. Eu não tô nem brincando. No mas sentido nos meus casos era arenito, mas- eram as coisas mais mas friáveis. Mas no sentido de que você começa a interagir com aquele material e você começa a perceber padrões e a partir desses padrões você fala, se eu bater desse jeito, quebra desse jeito, eu posso usar aquele produto daquela quebra dessa maneira e você muda o nome do quebrar pedra, porque cortar pedra é quebrar pedra de uma maneira mais organizada, talvez, assim, né? E assim, pensa que quando a gente estuda o passado, né, a gente não tem muitas informações sobre o passado, porque não sobrou muita coisa. E daí,
E daí, muitas vezes, a gente precisa... Tem coisas... Vocês concordam que as coisas óbvias do dia a dia de vocês, em geral, não vão escrever sobre? Sim, claro. Sim, não Né? é interessante. Isso. Peguei o leite, pus na leiteira, liguei o fogo. E essas coisas vão se perdendo historicamente. Exatamente. Fica interessante pra gente aqui, né? O costume cotidiano passado, mas pra eles, foda-se, não vou E registrar não tem isso. registro, né? Isso. E especialmente... E ainda tem uma outra camada, porque a gente tem roupas em museus. Na verdade... No mundo anglo-saxão tem muito mais, no mundo português tem menos. Eu tenho algumas teorias, são teorias que eu não tive tempo de pesquisar tanto. Mas, então na Inglaterra você vai ter roupas muito antigas em museus, tipo Victoria and Albert tem uma coleção maravilhosa de roupas antigas. Eles chegam a ter roupas, eu acho que não sei se eles têm alguma coisa, acho que eles têm alguma coisa da Elizabeth I. Caramba. Ou, se não dela, um pouquinho depois, assim. Então eles têm coisas muito antigas lá. E a ideia, então, se você não pode pegar uma peça dessas e manusear o tempo todo. Mas se você tentar reproduzir ela, aí você vai ter uma ideia de quanto tempo gastou, qual tipo de trabalho, qual tipo de habilidade você precisava ter, até porque você vai tentar fazer e não vai dar conta, então você vai aprender qual tipo de habilidade. E daí você vai, por exemplo, aprender que, na verdade, você tinha um grupo especializado de pessoas que fazia esse trabalho aqui. Então, é uma forma da gente olhar para o trabalho de outras épocas e de pensar a história das pessoas que, em geral, não estão aparecendo nos textos e etc. O que tá por trás da rainha, por exemplo. Isso. O que precisa existir pra rainha existir naquele esplendor que ela Tipo aquelas bíblias super antigas que o monge ficava 10 anos pra fazer e você não sabe o nome dele. Não é interessante ele assinar o nome dele, né? E inclusive, a Elizabeth I tinha... Acho genial. Ela tinha um prédio inteiro de armário. O armário dela era um prédio inteiro. O lugar do prédio dela hoje, se eu não me engano, é quase o tamanho de uma quadra em Londres. Gente. Acho que é tipo Wardrobe Street, ou tipo Rua do Guarda-Roupa, Travessa do Guarda-Roupa. O nome é esse, lá em Londres. Onde fica o seu close, Elizabeth? Ali na outra quadra. Isso. Mas se você for pra pensar, aquelas roupas ocupavam muito espaço, né? Eram no as roupas caso, com as coisas assim, né? E no caso da Elizabeth, tem 2 pontos principais aí. Primeiro que a roupa dela... Essa coisa que a roupa era muito grande, ninguém conseguia chegar perto dela, era pra dar uma ideia dela ser um pouco um ser surreal e não ser necessariamente um ser humano na hora que você olha. E não também... era a Elizabeth I que era super religiosa e tinha os negócios, né? Não era ela. Assim, virgem também é um termo que na época era usado de outro jeito. Não é que ela era virgem, no caso ela não casou. Mas de pura, de sangue. Não, no caso ela não casou. Sorteira. Ela era solteira. Ah, tá. Não quer dizer que ela não deitou com homens. Isso. E daí, o negócio dela é que ela precisava que as pessoas chegassem e olhassem pra ela e imediatamente identificassem que ela era rainha. E daí vamos lembrar que ela é filha de quem? Do Henrique VIII. Que matou as esposas e tal, e pãs, né? Então ela é filha desse cara. E o Henrique VIII, ele era considerado o suprassumo da masculinidade naquela época. Ele era, tipo, o cara, assim. Horroroso. Mas na época ele era considerado a melhor coisa que podia existir. Ele era o rei? Mas não só o rei. Os desenhos dele, os livros e as imagens dele representam o que era considerado o ideal de masculinidade na Idade Média. Então ele seria o cara admirado na Idade Média. E daí, assume depois dele, depois de uma crise política, uma mulher que claramente não tem nada de masculinidade. Então a roupa dela precisava muito reafirmar que ela tinha poder. Então a roupa dela vai ser especialmente suntuosa. E os quadros também que ela manda fazer e manda entregar nas casas dos nobres, todos eles com muita simbologia, para que as pessoas relembrassem que ela tinha direito àquele poder e aquele poder era dela. Não, e com a igreja anglicana ela vira, digamos assim, a representante da igreja, né? Sim. Então... Eu sempre tive uma dúvida em relação a isso, não só em relação a Elizabeth, mas assim, o quanto isso é documentado pra gente saber que é isso, o quanto não é a gente olhando para aquilo e interpretando, e o quanto isso é deliberado dela, de falar assim, eu preciso de vestidos assim, eu preciso de quadros desse... Eu não sei se a minha pergunta faz sentido. Faz sentido. Eu não sei se a gente não tá contando a história ao contrário ou se isso... Entende? Sim, você quase tá me pensando. Mas a gente tá sendo anacrônico? Isso. Anacrônico é o nome que a gente isso. usa na história para isso. Então, a gente tem... Quando a gente estuda história, né? Quando a gente pega uma fonte de história, fonte pode ser qualquer coisa. Roupa, documento Perfeito. e etc. Por muito tempo era mais comum ser só documento escrito, hoje em dia a gente usa outras coisas. A gente não vai ler o documento só pelo que ele tá na coisa, né? Então a gente tem
elementos para dizer isso. Tá. Basicamente, o que o historiador faz, a gente pega... Bom, tem outras formas de fazer história também. A forma, né, uma das formas de fazer história é você, basicamente, analisar, comparar e classificar a Perfeito. informação. É assim que a gente trabalha. Então, se você tem uma coisa que não tem nenhum outro exemplar por perto, você provavelmente não vai poder dizer nada sobre ele. Aham. Se não tem nada nunca, nem remotamente parecido àquilo, e você não sabe de onde veio, você não vai saber. Nesse caso das roupas, a gente sabe por outras... daí tem o pessoal que é especialista em analisar pintura e imagem, e a gente sabe pelos textos também. Então a gente pega uma palavra, essa palavra aqui aparece sempre nesse Perfeito. contexto e tal. E é assim que a gente vai destrinchando e Eu chegando comparo nessas as roupas conclusões. dela com a roupa de outras pessoas da época, ou quadros Isso. dela, eu falo, tá bom, o dela é diferente, portanto, tinha essa E daí- intencionalidade. vamos Isso, dizer em assim. quais outros a gente encontra esse tipo Excelente. de elemento Perfeito. e etc, etc. É assim que a gente faz. Faz todo sentido. Não, eu gostei muito de comentar isso porque eu acho que a história parece meio mágico às vezes. Porque a gente então. só fala as coisas, né? E parece que a gente tirou vozes da minha cabeça, né? Porque, por exemplo, é muito louco quando a gente estuda uma coisa e vai até um lugar. Então, só dando um exemplo de novo, você vai, por exemplo, pro Vaticano. E aí os caras falam assim, não, as igrejas são construídas desse jeito pra você sentir oprimido dentro dela. E aí você entra ali na catedral e você fica... Caceta, Você se sente- é opressor. Não, é como se um negócio fosse- que é um parece que vai prédio- te esmagar, assim. É um prédio de 8 andares, só que sem os pisos Isso. intermediários. Então é um negócio tipo... Que você fala, Você meu sente Deus, uma o teto é formiguinha. infinito. Uma formiguinha, sou uma mera formiguinha. Eu vou dizer que além de eu sinto, pra mim as igrejas são muito, elas trazem pra mim uma coisa do divino, assim, é um lugar especial, Também, claramente claro. especial. Eu não sou religiosa, mas eu acho muito legal, eu tenho birra com igrejas que são tipo uns quadrados brancos, eu fico, gente, não tô me sentindo num lugar especial, por favor, melhorar. muito Deus não foda. está aqui. Mas faz todo sentido. Você faz uma comparação das roupas dela e ela Isso. se destaca. E aí faz. E daí Não, você mas- compara os textos sobre E ela aí e, você o vai que outras cruzando. pessoas falavam Perfeito. sobre ela, Mas etc, isso que etc. você tá falando é um troço que na minha área é muito comum, né? Eu inclusive, ontem mesmo vi uma pessoa de um certo destaque na esgotosfera que dizendo que nunca viu tiranossauro, que os caras juntaram 3, 4 ossinhos ali Claramente. e aí inventaram isso, né? Então é A uma gente coisa também muito vê. interessante, né? Que o pessoal acha que tira do nada, né? Você tira o conhecimento dos glúteos e está ali, né, fazendo as coisas, sendo que você tem todo um estudo anatômico por trás de uma série de coisas, né? De anatomia comparada, do mesmo de jeito que anatomia você faz com comparada, roupa, não. Você faz com a anatomia E o de pessoal não dinossauro. percebe também, não sabe, assim, é difícil achar um fóssil legal, mas tem alguns que tem um grau de preservação que é extraordinário. Você pega os livros do Homer lá dos anos 40, né? O cara tem aqueles desenhos hiper detalhados das formas. Ele não inventou nada daquilo. Aquilo lá tem nos fósseis. As conexões entre eles, as parte ecológica, tal, não sei o que, muitas são postuladas porque a gente precisa saber. Mas mesmo a essa, gente você vai procurar exemplos. Isso. Não, e outra, tem evidência indireta. Lógico. Você consegue cruzar dado. O que a gente fala de história é que é um jogo de estatística, praticamente. A gente vê o que é mais provável e a gente fala sobre as probabilidades. Eu tô dando aula de introdução ao estudo da história. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, vocês achavam que vinham para aula de história? A gente está estudando estatística, física. Ei, Altair! Ô, Altair, tudo bom? Mas é isso, porque quando a gente afirma uma coisa dessas, a gente pensou, né, comparou todas as possibilidades, pensou, então, era mais provável, inclusive historiadores raramente afirmam as coisas, né? A gente fala, é provável que tal coisa fosse assim. Porque não sabe de nada. Não sabe Porque é tudo de nada. invenção. Tudo invenção, É por isso. claramente. Historiador é tipo biólogo. Isso. Não sabe de nada. Não, sabe de Não nada. querer nenhum. Mas voltando às roupas e voltando. Aí você tá falando de uma história experimental. E aí você tá falando, por exemplo, e aí pensando no método científico de uma maneira bem simplista, Sim, sim. você levanta uma hipótese. Roupas são feitas desse jeito. Pensa numa técnica e aí você vai experimentalmente testar aquela técnica para ver se você chega naquela roupa que Isso. você quer chegar. Esse é o rolê Isso, mesmo. essa é a ideia. E isso tem uma base que é usada, por exemplo, para escrever artigos científicos, para tentar explicar como era o mundo Isso. passado. É mais comum na arqueologia, na história Tá. tem muito pouca gente que faz ainda. Aham. Mas eu estava numa conferência 10 dias atrás e uma das apresentações foi uma pessoa fazendo o trabalho dela, o paper dela foi sobre arqueologia experimental com panelas. Puta, que incrível. E daí ela tava fazendo isso. E é muito engraçado porque
Assim, aqui no Brasil é mais comum a gente cozinhar com panela de barro. Aham. Aí a gente tem um certo costume. Mas ela nunca tinha cozinhado com panela de barro. E daí ela tava falando sobre o que ela já fez e tal. E ela falou, agora, o próximo passo é a gente cozinhar até ela quebrar pra testar quanto tempo demora. Aí no final eu chamei ela e falei, então, Vem cá. você vai ter um problema. Aí ela, como assim um problema? Eu falei, então, você vai cozinhar numa panela de barro até a panela quebrar, pode ser mais de 10 anos, É. assim, só pra você ficar sabendo. Eu falei, panelas de barro, elas duram muito. Aí ela, eu não fazia ideia. Eu falei, pois é. Claro, tem esses momentos, assim, mas... Não, que também Né? eu não consigo separar o pesquador da história dele da pesquisa que ele tá fazendo. Ela Exato. não usou uma panela de barro. Então, ela não tinha como adivinhar isso. Exato. Mas, então, é justamente isso. A ideia é a gente legal. experimentar. E daí tem várias formas de experimentar. Até porque uma coisa que é muito difícil é que as pessoas adoram uma coisa, mas essa roupa é historicamente correta? Aí eu falo, então, se a roupa não foi feita na época dela, ela não é historicamente correta. Já acabou, já. Se ela é feita hoje em dia, ela não é historicamente correta. E daí, quando você faz uma pesquisa, como qualquer pesquisa de experimento, você vai ter que fazer escolhas. Então, por exemplo, eu quero estudar o tipo de costura que era feito. Então, não necessariamente eu vou procurar o mesmo material. Perfeito. Porque eu vou buscar tal. Ou não, eu quero estudar a sensação no corpo. Então, você vai ter que tentar procurar o máximo possível de material parecido. Tupá, você quer dizer que dá pra fazer modelos e escolher pedaços pra testar só esses modelos pra eles funcionarem também em história, Pirula? Meu Deus do céu. Gente, Quem isso é poderia absurdo. imaginar? Quem Mas não tinham me falado que história não é ciência? Não é Não serve pra ciência, nada, você né? tá Que louco, absurdo. não serve pra nada. Pois Mas é. isso é bem legal, que você Não é? vai testar um aspecto, você não precisa testar todos ao mesmo tempo. Até porque, e daí tem a impossibilidade, né? O passado, acho que o pessoal da paleontologia entende muito bem, você nunca vai conseguir voltar exatamente, você nunca vai ter todas as Não variáveis. precisa ficar esfregando isso na minha cara. Eu sofro tanto com isso. Então a gente sofre junto, eu sofro com isso todos os dias. Os eu falo que o paleontólogo porque você vai me entender, assim, que é você vê o negócio e você sabe que você jamais vai saber plenamente tudo sobre aquilo. Vai que o Rex usava roupinha, né? Exato. Oh, vocês não E a viram gente aquele não sabe. meme do moicano, né? os dinossauros podiam ter todos moicanos? Sim. Tupá, você sabe, Carlos Luz, você sabe o barulho que o tiranossauro fazia? Ah, não, de novo. Qual o barulho que o dinossauro fazia? O tiranossauro, ele fazia... De novo, a piada do seringueiro que tá de E quando noite ele na era floresta. E quando ele era pequeno, ele fazia... Piu. Imagina aquele Rex subindo no alto da montanha, bem Jurassic Park, aquela câmera dá uma afastada e ele... Não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo impacto. Perde o medo, perde o medo. Agora sim, eu vou dizer, Ah, perde. na minha opinião, Aham. na minha opinião, as pessoas só acharam que dinossauros com penas não são assustadores porque eles não convivem com galinhas. É isso, isso eu concordo, Né? isso a gente fala Porque aqui. assim, qualquer pessoa que convive com a galinha, pensa uma galinha de 2 metros de altura, você não quer Não, estar perto. um pato, imagina um pato de 2 metros de Mano, altura. não, correndo Imagina atrás de você como se fosse uma minhoca, vendo uma galinha. Não, Exato. e o pior não é isso. Eu fico seguindo aqueles perfis de zoológico no Instagram e outros que acabam mostrando o bicho. Bom, pra começar, aquele piquenique na Austrália, que estão as mulheres lá, não sei o que, protegendo, e aparece o casuar. Você tá louco. Aquilo ali já é assustador. É. Aquelas meninas são extremamente corajosas, porque, tudo bem, aquele bicho deve estar acostumado. Aquele bicho provavelmente está acostumado. Porque, assim, ao contrário da fama de malvado do casuar, não existem tantos acidentes Não é documentados com o frequente, casuar. Tem muito mais com a avestruz, mas até por causa da frequência de contato, né? Agora, quando há acidentes com os casuares, a maioria deles envolvem comida. Uhum. Que é quando o casuar está interessado em comer alguma coisa e ele acha que você está tirando comida dele. Ou quando você vai mexer no casuar e ele está comendo. Né? Geralmente, os acidentes com casuares, eles envolvem Acho que isso. com seres humanos não deve ser muito diferente. Não é. É. Alguns são fatais. Roubar a comida. Alguns são fatais, outros não. Também. Mas mesmo os que não são fatais, dão um estrago muito grande, porque tem aquela unhinha do capeta e tal. Capeta. Cara, as meninas protegendo. O casuar queria pegar comida, elas estavam protegendo. Cara, isso Nossa, não tá se louco. faz, velho. Tá Se louco. você estiver vendo um casuar, Ou uma você estiver galinha. comendo, a comida Eu concordo já com é. você, ou uma galinha. A comida já é do casuar. Você chega assim, ó, toma. Joga de perdeu. longe. Joga longe, não vai dar na mão, porque senão a sua mão é indistinguível da comida. Ah, sim. Você tem que chegar e falar assim, ó, joga longe, toma, é sua, perdeu o sanduíche.
a hora que o casuar vira e ele levanta o pescoço entre os negócios assim, mano... É barata voa. O clado maniraptora está bem diagnosticado ali naquele indivíduo daquela espécie. Ele não desaponta os ancestrais dele. Não, nem um pouco. É um maniraptor sem tirar nem pôr, só não tem braço. Né? E esses dias que eu vi uma foto de um zoológico, eu não vou lembrar onde é, em que eles estavam fazendo uma análise médica veterinária numa arpia. Então eles anestesiam e viraram o bicho pra cima com aquele pé dela, que é desse tamanho. Garra assim. Aquela garra que é assim, sei lá, desse tamanho. Aí aquilo ali, você chega e fala assim, realmente, quem não tem medo disso, Tá louco. tá mentindo. Não tem juízo, não tem juízo. Mas a gente tava falando de reconstrução. Reconstrução. Que realmente não dá pra reconstruir, mas mesmo nesses exemplos, você olha pra como é hoje, você consegue ter algumas ideias Isso. e testar essas hipóteses. E ao mesmo tempo a gente tem que ter a consciência de que o passado era diferente, né? Aham. E isso é muito difícil, porque a gente tende a achar que o passado somos nós com outras roupas. E, né, falando de roupa. Mas, muitas vezes, os próprios conceitos e a forma de olhar para o mundo das pessoas é muito diferente. Aham. E reconstruir acaba ajudando com isso. Tem um problema que atrai maluco, né? Assim, tudo na vida, mas... A reconstrução atrai especificamente muita gente que acha que é uma nostalgia do passado. Tá. Né, que acha que você tá reconstruindo a roupa Live porque... action. Tem até Cosplay. Tem o pessoal que brinca que faz a vivência mesmo, que pode ter uma coisa acadêmica, pode ser só por diversão também, mas... Você fazer uma vivência da roupa ou da comida não necessariamente quer dizer que você acha que o passado era massa e que você quer viver no naquela passado. época é Ou, legal. enfim. E daí, normalmente, quando você faz isso, você atrai uma galera que vem dizer, não, porque uma das coisas que mais atrai é a gente que vem te falar, é tão bom ver uma mulher usando roupas apropriadas, uma mulher que se respeita, você fica tipo, o quê? Você junta os Zé Templários lá, Isso, né? essa galera que aparece. E eu tenho uma amiga que tem um canal de YouTube também, a modista do Desterro. Maravilhosa, Não é? incrível. Muito legal. E o que ela recebe de reclamação porque ela tem cabelo curto, Você tá brincando. porque não combina você ter cabelo curto com a roupa. Ela falou, mas eu não sou de outra época, gente, eu sou dessa época aqui. 2024, ano que eu tô. Ou então uma coisa que eu já ouvi também que eu achei muito absurdo, que me falaram assim uma vez, eu ia participar de um piquenique, um negócio de roupa de época, falaram, não, mas é bom porque você parece mesmo uma pessoa daquela época. Eu falo, por quê? Porque eu sou branca, né? Então, né? Como se, eu falei, será que a pessoa acha que pessoas não brancas, elas brotaram de árvores nos anos 50? Porque... Olha, eu já ouvi de algumas pessoas que certos grupos étnicos vieram de árvores. Isso foi uma Oh, coisa meu Deus, meio que horror. complicada. Ou, falando aquela frase pra todo mundo lembrar, que até o século XIX tinha gente que não era nem considerada gente também. Né? Nossa, eu dei uma aula sobre isso. Precisamos lembrar ontem. disso, né? Precisamos lembrar que até o século XIX tinham pessoas que não eram consideradas pessoas. E era o mesmo grupo que o fulano que veio falar comigo nos anos atrás falou que tinha descido da árvore. Olha lógico, só. é lógico. Que coisa, né? Coincidência, assim. É muito absurdo, assim. Coincidências da Que vida. é isso também, né? As pessoas acham que antigamente só tinha gente magra, que antigamente só tinha gente branca, que antigamente só tinha... Nada disso faz sentido. É que nas séries americanas são assim. Não é, exato. sempre assim. Até os egípcios são brancos nas Isso. séries americanas. Cleópatra, por exemplo, tem olhos violetas. Olha, é um clássico. Violetas, Clássico. ela é de Valíria. A Elizabeth Taylor. A Elizabeth tem Taylor tinha olhos violetas. Né? Ai, que bonito. Ela era uma mulher muito Ela era bonita, muito bonita, mas- ela não era a Cleópatra, né, gente? A Cleópatra não era daquele jeito. Não. E assim, essa ideia, né, de pensar isso, também tem muito a ver com as fotos do século XIX. E tem a ver com essa peça, o espartilho. Boa, vamos falar do espartilho então, que eu acho que é bem legal. Isso. Então, o espartilho, ele tem uma função principal. Qual é a função principal do espartilho? Segurar a pança, Outra coisa que esconder segura. a pança. Não, dá sustentação para outra Pro coisa. peito. Coluna. Pro peito. Peito. Pro peito. Pro Pros peito. seios. Seios. Ok. Historicamente, seres humanos com seios sempre procuraram formas de segurar os seios para as atividades do dia a dia serem mais Não confortáveis. ficar balançando. Tá. Então tem um rolê de conforto. sim. Que eu nunca tinha imaginado. Vide sutiã. Assim, o mesmo objetivo. Isso, o mesmo objetivo. Inclusive, tem muita gente que diz que o espartilho pode ser mais confortável para quem tem peitos mais Seios avantajados, maiores. porque o sutiã, não sei se vocês sabiam disso, mas o sutiã chega a cortar, Sim, né? sim.
Ah, fricção, né? Não, e o Ah, peso? Não, o peso mesmo. Ah, Pesa, tá. e daí, o peito pesa e aí dependendo, vai fica... cortando aqui. Porque você passa o dia todo com um negócio pesado aqui, vai cortando. Por isso tem alça mais grossa. E aí, Podia ter, eu ia podia ter comentar isso, um né? experimento social masculino, né? De botar, tipo, 2 melões, um sutiã. Não, só pra você ter a sensação do Dói que as seria, costas. né? E passa o dia todo assim. E daí o espartilho, ele distribui o peso, ao invés de distribuir no seu ombro, distribui o peso no seu corpo e no seu quadril. Então fazer muita um gente diz que é mais confortável. Vou fazer um comentário bem... É Sim. tipo uma mochila de caminhada, no Isso. sentido de que ela tira Exato. o peso do seu ombro e coloca no quadril. Isso, essa é a ideia. Essa é a ideia. E o espartilho, ele é... Aqui vai uma definição, assim, de palavras, né? O espartilho só surge no final do século XVIII, começo do século XIX. Aham. Não é uma peça de roupa que existia em outras épocas. Caramba! Eu achava que Nossa, era ela mais... não é nem. Era moderna. É a idade Não. contemporânea mesmo. Na era moderna, você tem outras coisas. Por exemplo, se vocês olharem a Rainha Elizabeth I, porque ela é muito icônica nesse caso, icônica. Porque vocês olharem a figura dela, ela é um cone. Isso. Aquele cone é uma peça que a gente não chama de espartilho. Aquele cone é uma peça que a gente chama de stays, em inglês. Em português, as traduções principais são colete de senhora ou corpinho, ou corpinho de senhora. Que a gente não usa hoje em dia, então soa muito estranho, né? Mas ele é um pouco diferente. O objetivo dele, além de segurar da sustentação, é também formatar o corpo. Hoje em dia, a gente faz cirurgia plástica. Em outros períodos da história, você usava roupas Você amarrava e apertava e era isso. ou usava enchimento também. No quadril, por exemplo, Aham. pra criar a forma. Isso. E daí, quando você pensa o espartilho tem algumas características interessantes dele. A forma de costura dele faz esse desenho aqui, né? Uma forma de ampulheta. Isso, o espartilho, século XIX. Além disso, então ele te dá uma ilusão de ótica de uma cintura menor. Além disso, as pessoas tendiam a usar o espartilho com saias muito volumosas, o que também dá uma impressão de cintura menor. Aquela saia que parece que roubou a TV de 40 polegadas. Não, né? essa é a anterior. É anterior. Essa é anterior. Essa é com stay. Essa é com o entendi. Com o ancestral corpinho com o corpinho de senhora. lá. Ah, tá. Que é o ancestral do espartilho. Aham. E daí ele tem um formato mais cônico, ele não dá cintura, o espartilho dá cintura. Principalmente porque você tem uma revolução na metalurgia que vai ter, eu esqueci o nome em português, um metal que você dobra ele e ele volta para o formato original. Ah, tá. É spring steel. Porque daí isso vai permitir você colocar isso na estrutura do espartilho. Isso, você colocar mais cintura. Tá. Além disso, claro, os espartilhos antigamente, eles eram feitos de barbatana de baleia. Tá. E daí, Nossa, barbatana de não baleia. Barbatana é o não sabia dente, disso. a estrutura do Não é dente. bem o dente, é uma parte de queratina que fica na cabeça da baleia. Não Olha é só. que aquilo lá não é. Não é um dente, é a cerda, né? Não é análogo, Isso, não é homólogo, não é homólogo ao dente. É, isso que eu Sim, quis é dizer. uma cerda. Isso. Isso, e daí se pegava aquilo, é uma estrutura de queratina, e daí se fazia espartilho com isso. Isso tem algumas características diferentes do metal. O metal vai ser mais pro final do século XIX. A barbatana de baleia, ela é mais flexível que o metal. Tá. Pensa que ela é queratina, ela é como se fosse uma unha grossa. Aham. Então, além disso, com o calor do corpo, ela se molda mais ao corpo. Isso significa que os espartilhos, eles não eram tão restritivos quanto a gente imagina que eles são. Até porque as séries de TV, né, e os filmes, eu fico, ai, diretor preguiçoso de novo. Porque a forma mais fácil de você falar que uma mulher está sendo oprimida numa série é mostrar ela tirando o espartilho Ou e tendo... colocando, né? E aquela cena famosa do E o Vento Levou, que ela tá... A moça tá sendo esmagada no espartilho, ou seriados novos, que daí mostra a cena de tirando o espartilho e mostrando as marcas no corpo, o espartilho grudado na pele. Acho que o próprio Piratas do Caribe, né? Que ela tava Que ela desmaia. morrendo sem respirar, ele abre a roupa, corta o espartilho, ela volta a respirar. Já Que se faz morrendo zero afogada. sentido isso. Tá. Porque a gente tem que lembrar que essa peça de roupa, na Europa especificamente, o Brasil é um pouquinho diferente, mas na Europa especificamente, ela é uma peça que todo mundo usa. Da mulher que limpa o chão à mulher que é rica. Ah, que louco. Todo mundo usa. É como hoje o sutiã, que é uma peça que quase toda Comum. mulher usa, né? Assim, é comum. Voltando à ideia inicial de sustentação que você tinha Isso. comentado anteriormente. Então, o espartilho ele não pode ser uma coisa que restringe o seu movimento tanto. Ele não restringe o movimento. Eu trouxe um aqui pra mostrar. A gente tem uma proposta, além de mostrar. Ah, A gente vai experimentar sim. o espartilho em um membro dos 3 elementos chamado
Carlos Ruas. Eu sou a favor. Quando eu assinei o contrato, Não. Da parceria Ó, a aqui. gente vai fazer diferente, então. eu não Nós vi vamos uma fazer cláusula. diferente. Nós vamos fazer diferente. Nós somos pessoas democráticas. Muito. Quem de nós aqui acha que o Carlos Ruas deve experimentar o espartilho, levanta a mão. Eu acho que eu perdi na democracia, né? É, tipo, Quem democracia. acha que deve ser alguém que não é o Carlos Ruas? Desculpa. Tá, Desculpa. ok. Acho que é isso. Respeitarei. Mas mostra essa peça, então, Olha e aí aqui, ó. a gente vai experimentar do Carlos Ruas. Eita! Esse daqui é um espartilho que eu fiz. Legal demais. Ele é um modelo do final da segunda metade do século XIX. Então ele não foi todo costurado à mão, porque na segunda metade do século XIX já existiam máquinas de costura. Legal. Então as coisas eram feitas em máquinas de costura. Ele é um espartilho simples, de uma camada só de tecido. Aham. Isso é importante. E ele é um negócio flexível. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Tipo, Ah, que legal. E você Tá vendo? colocou essas barrinhas desse metal Ele é estão aí. todo de metal. Posso Legal. Pode. sentir ele? Só pra... Claro. Você vai sentir no seu corpo, Claro. Vai você sentir no seu vestir. corpo. Você vai sentir no seu corpo. Carlos Ruas. Mas ele tem barra de metal? Ele é todo de metal. Mas é um metal flexível, né? Isso. Uhum. Tá. Quer ver? É como se tivesse régua dentro. Isso. Aquelas réguas que é metal, mas Não, é... desculpa, uma eu me balança. perdi no como que é a régua. É, Ah, não, eu me perdi só na explicação. Quer ver? Abre ele assim. Você vai ver que tem Assim dois tipos. Só abre ele. De qualquer jeito. Isso, desse jeito. Segura nas pontas. Aê! Aí você vai ver que tem tipos diferentes de metal nele. Quer ver? Ó? Esse daqui. Volta pro mostra microfone, aí. por favor. Esse aqui é um metal de um tipo mais durinho. E esse Tá. daqui é um metal mais molinho. Não é barbatana de baleia. Não é barbatana de Nenhuma baleia. baleia se feriu durante Não. a montagem desse espartilho. Então, assim, a Eu já estou rindo, Tupá. Não, a gente não tá rindo do espartilho. A gente Não. tá rindo Sim, do sim. Carlos Ruas. Exato. E além de ser as barbatanas, que dá uma estrutura, se quiser fechar, tudo bem, não precisa ficar segurando ele É que assim, ele tá não. admirado. O tecido Ele está se que ele é acostumando. usado pra fazer chama cutil. E ele é ele é um algodão, só que ele é um algodão mais firme. Tá. Então, se você tentar puxar ele assim, você vai ver que ele não cede. Eu posso fazer? Pode. Puxar. Não, puxa, pega um pedaço, Um pedaço do algodão, dele, do pega um algodão pedacinho e puxa, dele assim. e tenta esticar assim. Isso. Ele não tem Ah, elasticidade. Não tem não é que nem elasticidade. camisa, Não, né? Que tem uma que tem uma elasticidade. Não, elasticidade, ele fica isso. durinho. Ele é fica mais durinho. Ele firminho, é, não ele é vai. bem firme. Tá. firme. Então, tudo isso combinado significa que ele vai te dar um suporte maior. Não existe Perfeito. mais camisa assim, né? Não. Firme, Mas acho assim, que esse é o camada de algodão. Não, tá na moda agora, não tô brincando. Tá na moda agora as camisetas super caras serem de um algodão mais parecido com esse. É verdade. Gente. É sério. Ok. E assim, e daí então, como eu tava falando, a ideia da cintura muito fina vem da combinação dessa peça, saias largas, as pessoas de frente. Então, de frente você fica com a cintura Sim. menor, de lado você não fica, você não diminui tanto. E edição em fotografia. Que- Porque as pessoas no século XIX faziam edição em É fotografia. verdade. Ah, é? O Photoshop do século XIX. Então é Tinha. muito mais uma ilusão de ótica do que algo que você colocava o pé nas costas de uma pessoa pra ir Isso. apertando. Não vou dizer que numa festa, alguma coisa, as mulheres alguém não quisesse Dá uma apertar apertadinha, até... mas não era o comum. Não, era dia a a dia regra. não era a regra. Eu Tanto não podia era- usar, mas não precisa apertar. Não. É só pra moldar. É. É só pra sustentar. Sustentar Não e é pra moldar. moldar. Também Tá. pra moldar. Moldar Tá. também. Lembra que não tinha cirurgia plástica, então pra você ter a silhueta perfeita da época, você usava isso. Perfeito. Usava aqueles vestidos que tem uma bunda gigante, aquilo é uma estrutura de metal também, que dá a bunda gigante. Enfim, é todo um outro... Tá. Mas não uma era outra pra ideia. fazer um... Não, Não, não era. não. É, E a gostaram outra- da minha Muito Não, bem. eu Muito quero bom. ver. apresentação? É que eu quero ver isso ao vivo. Você não tem noção de como eu tô na Não, expectativa. a tirinha já tá na minha cabeça, porque vai ter uma tirinha disso. E a outra coisa importante dele também é que ninguém usava o espartilho direto na pele. Tá. Você sempre usava com uma chemise por baixo, uma camisa Eu não por vou baixo. tirar a camisa, tá? Não gente? vai tirar a camisa. Por quê? Primeiro, a camisa por baixo protege a sua pele se esse tecido aqui for mais grosso, alguma coisa assim. Outro ponto, a camisa na sua pele absorve o seu suor e ela é facilmente lavada todos os dias. Essa peça você não lava todos os dias. Não é que você não lave, você não lava todos os dias, Perfeito. porque ela é uma peça... E daí, como... É igual um casaco, gente. Você, É. você não lava Não o vou casaco lavar todos todo os dia dias. o casaco, né? O casaco você não lava todos Até os dias. isso aqui, ó, É. faz quantos anos? Mas, Prossiga. né? Mas basicamente isso. A gente tem foto, gente, de mulher escalando montanha de espartilho. Aí vocês vão me dizer que ela tava com o impossibilitava pulmão- o movimento. Com o pulmão apertado que ela conseguia respirar e É. escalando uma montanha. Eu nunca...
Na época que eu tinha um canal de... Eu tenho um canal de YouTube, mas ele não existe direito. Ele é um semi-canal de YouTube, porque eu não coloco coisas novas. Mas eu cheguei a gravar eu passei 7 dias usando espartilho. E eu gravei os 7 dias. Eu pintei a parede da casa, eu subi em árvore, eu fiz várias atividades de espartilho. Olha aí. E eu não morri. Assim, E não foi um sofrimento absurdo. não, eu passei não. o dia inteiro de espartilho. Não foi um sofrimento, foi super E o tranquilo. que é melhor, sutiã ou espartilho? Já que agora eu sei que ele tem Ah, Já que você sabe que você tem essas opções, Carlos Ruas. Depende um pouco. Depende um pouco. Tá. Eu acho super confortável usar espartilho. Eu não uso todo dia, mas eu acho bem confortável. Eu sei que pessoas que têm mais busto tendem a gostar mais do espartilho, porque dá um suporte diferente. Mas, ao mesmo tempo, muita gente se incomoda com a sensação de estar meio preso. A gente está muito acostumado hoje em dia as nossas roupas serem muito leves e darem muita liberdade de movimento. Isso não era verdade em outras épocas. Assim, espartilho homens também usavam, tá, gente? Espartilho não era coisa só de mulher. Olha Homens só. usavam espartilho e enchimento também. Inclusive, enchimento comum de homem era enchimento de panturrilha. Porque não tinha e colocava na Colocava calça pra dar aquela batatona. embaixo da dentro da calça E pra hoje aparecer. também, só que embaixo da pele. O pessoal Isso. põe, Sabe o que tá faltando na política? Homens com espartilho! Isso. Isso aí. A gente precisa voltar à masculinidade clássica. Exatamente, Isso. salto Panturrilha. alto! Homens de rosa, que era cor de menino. Calças Isso. coladas! Com enchimento de panturrilha. Enchimento de Isso. panturrilha e espartilho. Não se Isso. fazem mais homens como antigamente. É interessante por isso, assim, eu não tô aqui dizendo que o espartilho era maravilhoso e todo mundo devia voltar a usar espartilho, não é esse o ponto. O ponto é a gente entender que, historicamente, ele tinha uma outra funcionalidade que não era só oprimir as mulheres. As mulheres eram oprimidas a despeito do espartilho, né? Tinha outras muitas Não, coisas. não era que- o espartilho necessariamente. E quando elas mudaram o espartilho, a gente pode parecer que, foi uma grande liberdade e tal, mas as mulheres passaram a usar cinta, se você olhar uma roupa de 1920, que é aquela silhueta bem retinha, que significa que qualquer mulher que tinha um pouco mais de carnes, mais bem fornida, Uhum. elas se esmagavam em outras peças que eram semelhantes a espartilho para diminuir o máximo os seios e o quadril e etc, para ficar o mais reta possível e caber na moda. Então, a pressão estética existe independente de ser só essa peça Entendi. aqui. Sai uma coisa entre outra, né? É. E é isso aí. Não, É. né? Eu tenho uma pergunta em relação ao... Você falou de uma semana. Sim. Eu entendi tudo da questão do conforto, eu só fiquei com uma dúvida. Não é quente? Não é mais quente? Ou também... Mas aí é aquilo do costume que ela falou, né? Criança que cresceu acostumada a ter roupa Não. apertadinha não Mas vai. eu tô falando calor. de Brasil mesmo, porque você tá Ah. falando de uma roupa que talvez tenha surgido na Europa em um contexto de uma temperatura mais baixa. Eu tô Então. perguntando de Brasil, assim, só. É quente, mas não é tão mais Tá. absurdo, porque é algodão puro, né? Sim, sim. Então, é um tecido que respira muito bem. Eu gosto do pessoal que fala que a 30 graus todo mundo tá com calor, não importa qual roupa que você esteja. A 30 graus tá todo mundo morrendo de calor. E daí, usar mais camadas não necessariamente. O espartilho em si, ele é um pouquinho... Ele esquenta, assim, um pouco. A minha casa é fresquinha, então foi de fica boa, tranquilo. foi super tranquilo. As saias não são tão quentes, especialmente aquelas saias mais redondonas, porque aquilo é uma estrutura e daí venta embaixo. Que É maravilha. genial. Ah, isso eu tinha falado na live lá. Na live Né? que a gente gravou. E hoje você em dia comentou dá isso. até pra botar um ar-condicionadozinho Olha É, aí, que prático. acoplado, É né? um ventilador. E Carlos aí, Ruas. vamos tentar? Vamos. Eu acho que pra gente ir finalizando o nosso assunto... Não, você tem que tirar a camisa, eu acredito. O casaco. Isso, vai lá. Eu faço assim? Eu não sei. Isso. Olha, Vira pra ela, Carlos Ruas. olha. Esses negócios de ferro também são de época. São São. parecido com o que os... Não, mas são São. Tupá disse sim. Tupá disse Tupá sim. disse sim, Birulinha. Tupá disse sim. Ela disse sim. Vem cá ficar comigo. Nossa, Nossa. essa eu João desenterrei. Pink, não, João Pink, seus miquinhos amestrados, né? Essa eu desenterrei. Vem cá ficar comigo. Já aprendeu tudo na frente? Deixa eu ver, vira aqui. Carlos Ruas, você está lindo. Você está faltando o busto. Está faltando o Ruas. busto, Carlos Está faltando o Ruas. busto. Está faltando o busto. Tá meio frouxo aí em cima. Melhor é o Ruas fazendo. Eita, Eita. eita, eita. Caralho, mano. O que estamos Eita, vendo, mano? A gente tá vendo ruas usando Eu nunca espartilho, imaginei mano. na minha vida que iria ver Carlos Ruas, nosso amigo, de espartilho. Como é que fala espartilho em inglês que eles usavam? Como que era? Corset. Corset. É verdade, Ah. é corset. aqui na costela, então olha a silhueta aqui, ó. Carlos Ruas, você tá com uma cinturinha. Olha só. Ah, que bonitinho! Senta aí. Dá pra sentar depois, Tupá?
amarrar. Que maravilha. Tá muito apertado ou tá bom, Carlos Ruas? Tá bom? Tá conseguindo respirar? Pode apertar ele e dar uma ajustada. Rua, seus seios estão com bastante suporte? Daquele jeito, né? Pronto, Carlos Ruas, senta aí na cadeira. Senta, põe a blusa por cima. Não. Sabe o que eu tô imaginando, Tupá? Daqui a pouquinho vai chegar aqui no estúdio Amir Klink, um dos maiores exploradores da humanidade. Ele vai chegar aqui. Amir, você não sabe onde se meteu. Agora é tarde demais. Então, mas daí ele tem, além, agora complementando e falando sério, ele também dá um suporte pra coluna. Dá. Você também. Você nunca esteve tão reto, Carlos Ruas. Gente, pra postura, isso é sensacional. Então. Olha só. Não, e eu sou uma pessoa curvada. Sou uma pessoa que eu tô ficando. O problema é que eu fico muito curvado. Aí quer ver um negócio? Que eu acho genial de colocar Eu vou esse passar a pastilho. usar isso todo dia trabalhando. Tô falando. Na cadeira. Ó, olha só. Dá uma relaxada, tipo, relaxa dentro dele, você vai relaxa. ver como ele te segura. Olha, aqui, ó, de lado. Ó, de lado, ó. Ai, Ruas, você é maravilhoso. Caralho, Ruas. Não, e relaxa dentro dele. A sensação Ruas, que eu Ruas, tenho... fica de lado e levanta o bracinho Minha mulher assim. que aceite. Quem minha fica de mulher lado de novo e cacete. levanta o bracinho aqui um pouquinho assim. Só pra gente ver o espartilho no seu. Levanta um pouquinho, Levanta o coloca a braço. Não, mãozinha. é bom. É quase uma Isso. cinta. É uma Aê. cinta pra esconder pança. É. Não, minha pança sumiu. Minha pança sumiu. Isso é um problema que eu tenho durante 20 anos. Por isso que ele está feliz, olha 20 só. anos eu tento esconder essa pança. E tá com peitão ainda, ó. Eu nem tinha isso. É, tá vendo? Ainda ganhei Olha de só. brinde. Agora, diz aí, não é confortável pra questão da Tá, postura? você falou pra eu relaxar. É, né? senta direito, Dá uma senta relaxada direitinho. dentro dele. Tá, vou tentar dar uma relaxada. Ele te segura. Ele me segura. A sensação que eu tenho é que eu posso, tipo, ficar assim e ele me deixa, tipo... E você não vai ficar com dor nas costas. Você não, vai se, ele eu te tô segura. certo. Claro que tem uma questão, né? Você não pode usar... Se você for usar por 24 horas, sei lá, muitas horas no dia, você precisa fazer exercício extra pra musculatura Porque o das seu costas. músculo que precisa se segurar, não Isso, isso. não né? isso. Senão eu tiro e... Exatamente, esse é o problema. Tá, entendi. Mas ele não tem nenhum problema. Inclusive, Ah, se eu for pra uma festa, um baile de gala... isso, um baile de gala. É. E você tá se sentindo muito esmagado? Eu não apertei tanto, mas... É uma sensação diferente, esquisita, né? Mas Tô firminho, tô firminho. Tá ótimo. É, E você consegue respirar? consigo. Você Assim. respira com. O pulmão tá em cima, né? É, Por que tem que essa não- também. Por que, que né? não volta pra moda isso? Espartilho masculino. Não, você pode usar. Ô, Que a Polishop, gente tá filmando? empresas que fazem coisas assim, alternativas e... olha aí, ó. Vocês sabem que tem pessoas especialistas em espartilho que fazem espartilho pra pessoas que carregam peso, né? E Faz estivadores e tal. É, porque Ah, se isso você faz for- sentido. Mas não são aquelas cintas. Isso. Os caras usam cinta. Tem aquelas cintas, mas tem também Mas- pessoas especializadas em espartilho que fazem umas cintas mais ajustadas pro seu corpo e tal, Porque que dá vão uma funcionar sustentação melhor. maior, inclusive, Aham. também, né? Mas Muito não legal. é estético, eles não fazem pensando no estético. Na beleza. Isso, é no Tem trabalho. que voltar pra moda, o espartilho masculino. E daí, Fica aí a dica. Hashtag. fica a dica. Em geral, tem outra questão também. Espartilhos eram feitos sob medida. Tá. Assim, eventualmente no final do século XIX eles começam a ser produzidos em massa. Mas eles eram feitos sob medida, e daí não ia acontecer o que tá acontecendo aqui, que tá sobrando Lógico, em no cima. peito. E se você olhar atrás, o cordão tá assim. Ruas, levanta pra gente olhar atrás. fazendo Levanta favor. aí pra eu mostrar atrás dos espartilhos. Levanta e vira, por favor. Isso tá muito bom. Vira. Ó, ele não tá certo porque Não tá certinho, era tá pra vendo? ficar certinho, era pra ficar Tá com uma- paralelo. Tá com a saia. Vira pra câmera, isso, fica paradinho aí. Faz sentido, era Faz pra estar sentido, paralelinho, porque não é feito por... Puta merda. Ah, não, Ruas, não. Pronto. Quero só me sentir. Gente, é isso, Tupá. Muito obrigado por estar aqui. Beijo pra todo mundo. Fiquem bem. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like. Falou, valeu e tchau.